Vamos resolver mais uma viga contínua. Nesse caso, comparando com uma estrutura isostática, que seria, por exemplo, a viga engastada em A, a viga em balanço, fica claro que existem dois vínculos, além do que seria necessário para ser isostático, né? Então, o grau de peristaticidade dessa estrutura é igual a 2. Outra vez, e como sempre, existem várias possibilidades para a isostática fundamental, né? Às vezes, como a gente levanta o grau de peristaticidade pensando numa estrutura isostática, como por exemplo a viga e balanço, a gente é levado a escolher como isostática fundamental justamente a viga em balanço. Bom, aí vocês já viram o que vai acontecer, né? É substituir esse apoio por uma reação em B, substituir esse por uma reação em C, né? Sob a ação desse carregamento, a viga tem uma deformada qualquer, e os deslocamentos verticais em B e C vão depender dessas reações e de M0. As condições de compatibilidade são aquelas que recompõem esses vínculos, ou seja, o deslocamento vertical em B igual a zero, o deslocamento vertical em C igual a zero. Dá para resolver desse jeito, mas depois de calcular RB e RC, que vai dar um certo trabalho, a gente vai ter que usar sistemas de barras também, ainda tem que traçar os diagramas, e aí é mais difícil quando a incógnita hiperestática é uma reação de apoio, né? Então vamos resolver daquele jeito que eu comentei que era o mais adequado para vigas contínuas, é transformar essa estrutura em vigas simplesmente apoiadas. A gente faz isso articulando esse engastamento em A, né, transformando num apoio articulado fixo, e removendo o vínculo interno à rotação em B. O resultado é alguma coisa assim. Se apoio é fixo ou móvel, não faz diferença, né? Já vimos isso. Aqui em A foi removido um vínculo que impedia a rotação. A incógnita hiperestática correspondente vai ser um momento, né? Vamos chutar esse momento aqui assim. Vamos chamar esse momento de MA ou de X. Tá? Bom, a questão aqui é a seguinte: e em B? O que a gente faz com esse momento M0? Olha, existem algumas maneiras de pensar. Uma delas é a seguinte: imaginem que eu que eu isole esse nó, eu corto essa barra AB imediatamente antes de B e corto a barra BC imediatamente depois de B. E isole esse nó. Se eu isolar esse nó, eu vou ver o seguinte. Onde é que eu desenho isso? Vou desenhar aqui. Está aqui o nó B. O apoio está aqui embaixo. O M0 está aplicado aqui, no nó. Tá? Bom, para ver equilíbrio de momentos nesse nó, se tem um M0 nesse sentido, é razoável imaginar que tem um momento aqui no sentido contrário e aqui tem um momento no sentido contrário também. Né? Vamos chamar esse aqui de Y e esse aqui de Z. Tá? Lembre-se de que o grau de peristaticidade dessa estrutura é 2. A gente só pode ter duas incógnitas, né? Tem incógnita sobrando, né? Mas por enquanto, do jeito que eu desenhei aqui, apareceriam 3, né? Acontece que existe uma equação de equilíbrio relacionando essas duas incógnitas. A equação de equilíbrio aqui diz o seguinte, que o M0... Está faltando espaço aqui. Vou escrever aqui em cima. O M0
é igual a y mais z, né? Bom, se o m0 é y mais z, eu posso escrever que o z é m0 menos y. Né? Então, existe essa relação de equilíbrio entre esses momentos. Bom, o que importa é o seguinte. Quando eu fiz esse corte dessa maneira, esse z aqui é o momento fletor na extremidade da barra B um pouco antes do apoio. Se eu desenhei ele tracionando em cima nesse toquinho da barra que ficou aqui no nó, eu tenho que desenhar ele tracionando em cima aqui também. Tá? Da mesma forma, y é o momento fletor imediatamente à direita do apoio. Se ele está tracionando embaixo desse lado do corte, aqui ele vai estar tracionando embaixo também. Né? Então vejam, eu tenho aqui três incógnitas, uma equação de equilíbrio relacionando essas três incógnitas, e as outras duas serão as equações de compatibilidade. A gente até já sabe quais são. Eu tenho que recompor o vínculo que dizia que a rotação era zero aqui, e tenho que recompor o vínculo que exigia rotações iguais dos dois lados. Tá? Nós vamos fazer isso, mas antes deixa eu só comentar uma coisa importante. Esse z aqui nós já vimos que é m0 menos y, né? Tá certo? Então, para todos os efeitos práticos, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Ó. Aqui o momento é x. E aqui, se é m0 menos y, vejam se vocês concordam. Nesse sentido, é como se eu tivesse o m0 para cá. E o y no sentido contrário. A combinação deles daria m0 menos y nesse sentido. E do lado de cá, só o y. Tá? Na prática, o que nós estamos fazendo? Fazer isso aqui, que está perfeitamente correto, é a mesma coisa que a gente pensasse assim, ó, quando a gente tiver um momento em cima do apoio, vamos imaginar que ele esteja imediatamente à esquerda do apoio. Foi o que eu fiz aqui. Imagina que o momento, na verdade, está aplicado na barra AB, na extremidade B, imediatamente antes do apoio. Aí o procedimento é normal. Eu deixo o momento como carregamento só na barra AB, corto aqui exatamente nessa posição, e onde eu cortei, eu coloco o momento fletor. Como se esse momento estivesse aplicado não exatamente em B, mas um pouquinho para cá. Tá certo? Então veja que eu cortei, é como se eu tivesse, se esse momento estivesse na barra AB, eu articularia esse ponto, e colocaria um mesmo momento dos dois lados. Esse mesmo momento é o que eu estou chamando de y. O m0 é um carregamento no trecho AB. Tá? Então, sempre que aparecer um momento em cima do apoio, vocês podem imaginar que ele está imediatamente à esquerda ou imediatamente à direita e proceder como no problema anterior. Ou, se preferirem, se sentirem mais confortáveis, podem fazer esse tipo de análise. Tá? O que não pode fazer é botar o m0 dos dois lados, porque a gente está ferindo o equilíbrio. Né? Bom, então vamos resolver o problema olhando para essa estrutura aqui. O problema tem grau de hiperestaticidade 2, eu vou precisar de duas equações de compatibilidade. Né? Sob a ação desse carregamento aqui, eu não sei o que vai acontecer com essa barra. Eu vou chutar. Aqui eu sei, ó, se o y for positivo, ela vai fletir assim. Então vamos chutar, começar por aqui.
Digamos que aconteça isso. Tá? E do lado de cá, como eu já sei que vou ter que compatibilizar as rotações dos dois lados, eu vou desenhar uma deformada tal que a rotação já seja compatível em B. Eu já explico por quê. Vamos desenhar uma deformada assim. A gente não sabe se ela acontece assim. Nós vamos desenhar desse jeito, porque aí as rotações já resultam compatíveis, tá? Bom, eu quero repor os vínculos que existiam aqui na estrutura hiperestática original aqui. Isso significa dizer que essa rotação em A, vou chamar de θA, tem que ser igual a zero. Essa é a primeira condição de compatibilidade. Tá? E a outra equação de compatibilidade é aquela que observa que aqui as vigas não são independentes, as rotações têm que ser iguais dos dois lados. Então, se eu chamar isso aqui de θB à esquerda e isso aqui, está mal desenhada a figura, mas esse é o θB à direita, a outra equação de compatibilidade é que θB à esquerda tem que ser igual a θB à direita. Tá? Por que eu tomo esse... Antes de continuar, né, eu vou continuar a resolução, mas antes deixa eu só fazer um comentário. Aliás, vamos resolver, depois eu faço o comentário. Vamos calcular esses dois deslocamentos. Eu preciso do θA, o θB à esquerda e o θB à direita. E ao fazer essa figura, eu estou estabelecendo qual é a convenção de sinais. Tudo vai ser positivo quando acontecer nesse sentido, né? Então, o θA vai ser... Vamos fazer... θA vai ser... Esse é que eu vou igualar a zero, né? θA vai ser... Vamos lá. O efeito desse momento é positivo, não porque ele está no mesmo sentido da rotação. É porque se eu só tivesse esse momento, a viga sofreria flexão para cima, né? E a rotação resultaria no sentido que eu batizei aqui como positivo. Então vai ser x vezes 2L dividido por 3EI. É a rotação do lado em que se aplica o momento. Depois, olha, o y tenderia a fazer a barra fletir para baixo, né? E o m0 tenderia a fazer fletir para cima. Então eu vou escrever assim, ó. Vou dizer que é m0 menos y, que teria esse sentido se fosse positivo. Ou talvez seja melhor fazer 3 etapas, vai. Se eu tivesse só o m0, ela flete para cima também. E aí a rotação vai ser no sentido que eu arbitrei como positivo. Então vai ser m0 vezes 2L sobre 6EI, positivo. E depois o y. O y, se tivesse sozinho, provocaria flexão para baixo. Seria o contrário disso, né? Então vai ser um efeito negativo. Menos y vezes 2L sobre 6EI. Tá? Bom, quando eu pegar essa equação e substituir nessa equação de compatibilidade 1, que exige que a rotação em A seja igual a zero, o que vai dar? Para isso aqui ser igual a zero, eu vou multiplicar por... eu vou multiplicar por quê? 3EI sobre 2L. Então vai dar x mais... não, seria melhor multiplicar por 3EI só, né? 3EI sobre L. Então vai dar 2x mais M0 menos y igual a zero. É isso, né? Estou multiplicando por 3EI sobre L. Dá 2x
mais m0 menos y igual a zero, e daí sai a primeira equação de compatibilidade, que é 2x menos y igual a menos m0. Tá? A segunda equação de compatibilidade é igualar as rotações à esquerda e à direita no ponto B. Bom, a rotação em B à esquerda vai ser x vai ser um efeito positivo, né? Veja, aqui é um caso em que, que aparece aquilo que eu estava mencionando. X tem um sentido e θB à esquerda tem um sentido oposto. Mas o efeito é positivo, porque o x atuando sozinho faz a barra fletir para cima, desse jeito. É dessa forma que a gente pensa. Não é comparando o sentido do momento com o sentido da rotação. Então vai ser x vezes 2L sobre 6EI, x vezes 2L sobre 6EI, depois M0 vai ser um efeito positivo, ele sozinho provocaria flexão para cima, vai ser M0 vezes 2L sobre 3EI. O y sozinho provocaria flexão para baixo, um efeito negativo. Menos y vezes 2L sobre 3EI. Esse é o θB à esquerda. Tá? O θB à direita, bom, se o y for assim, provoca um efeito positivo. Vai dar y vezes L sobre 3EI. E aí, se eu multiplicar outra vez por 3EI sobre L, o que vai dar, hein? Vai dar x mais 2m0 menos 2y igual a y. E, portanto, é isso, né? 3i sobre L, x mais 2m0 menos 2y igual a y. Vai dar x menos 3y igual a menos 2m0. Né? Essa aqui é a versão 1' da equação de compatibilidade. E essa aqui é a versão 2' da equação de compatibilidade. Essa equação aqui. As duas são relações entre esforços, mas o que está embutido aqui não é equilíbrio, é compatibilidade de deslocamento. Isso é típico do método dos esforços. A equação de compatibilidade vira uma relação entre esforços. Né? Aí é só resolver esse sistema. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer 1' menos 2 vezes 2'. Então, isso menos 2 vezes isso mata o x, fica menos y mais 6y. Vai ser então 5y. E do lado de cá, menos m0 mais 4m0, vai dar 3m0. Portanto, o y vai dar 3/5 de m0. Tá? Tendo o valor de y, se eu quiser o x agora, eu faço, por exemplo... Bom, posso substituir também, né? Mas acho que é mais fácil fazer essa conta que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer 2'
menos 3 vezes 1'. Isso menos 3 vezes isso dá menos 5x. Isso menos 3 vezes isso dá 0. E isso menos 3 vezes isso vai dar mais m0. É isso, né? Menos 6 dá menos 5. E aqui dá mais m0. E daqui eu tiro que o x vale menos m0 sobre 5. Tá? Bom, tendo x e y, a gente traça os diagramas. Eu falei que eu não ia traçar, mas nesse caso é tão fácil que eu vou traçar. Transformei a estrutura em duas vigas simplesmente apoiadas. Do lado de cá, o momento é o x, que nós descobrimos que vale menos m0 sobre 5. Cuidado aqui, hein? Era x tracionando em cima. Como eu descobri que dá menos m0 sobre 5, é porque na verdade eu errei o sentido de x. Dá m0 sobre 5 tracionando embaixo. Eu tenho que representar isso aqui assim. Né? Do lado de cá é o y tracionando embaixo. E o y deu mais 3/5 de m0. Então é mais 3/5 de m0 tracionando embaixo. E por último, nessa posição deu m0 menos y, né? Agora o y deu 3/5 de m0. 3/5 de m0. Então aqui eu tenho 5/5 de m0 com 3/5 de m0 dá 2/5 de m0 tracionando em cima. Tá? E só, não tem carregamento nenhum nessa estrutura. Não tem mais nenhum carregamento. É só esse momento m0 nessa posição. Bom, então o diagrama é muito fácil, né? O diagrama de momentos fica assim. M0 sobre 5 tracionando embaixo. Dois m0 sobre 5 tracionando em cima. E só, hein? Não tem nenhum carregamento entre essas duas posições. Né? E nessa estrutura, 3m0 sobre 5 tracionando embaixo. E 0 aqui. É só ligar os dois. Tá? Esse é o diagrama de momentos. Diagrama de cortantes. Para calcular os cortantes, a gente precisa das reações de apoio. Lembre-se de que quando eu tenho um momento m0 numa posição qualquer, as reações formam um binário no sentido contrário. Cada uma delas é o momento dividido pelo vão. Né? Olha, se pode estar em posição qualquer, eu posso somar esses dois momentos. Vai dar 3m0 sobre 5. E eu vou ter que dividir por 2L, né? Então dá 3m0 sobre 10L. Nesse sentido, as reações têm que dar um momento no sentido contrário.
é 3 décimos de m0 sobre L. E do lado de cá é 3 quintos de m0 nesse sentido. Cada uma delas é 3 quintos de m0 sobre L. Tá? Tá certo isso, né? Então o diagrama de cortantes vai dar do lado de cá cortante constante negativa 3 décimos de m0 sobre L. E nesse trecho, cortante era negativa aqui, né? E aqui era negativa também. 3 quintos de m0 sobre L. É isso, né? Seria uma boa ver se... essa aqui é o diagrama de cortante, se não errei nenhuma conta. Seria uma boa ver se esse diagrama de momentos é compatível com o que a gente espera da deformada dessa estrutura. Olha, nesse trecho, como o momento está sempre tracionando embaixo, só pode ser alguma coisa assim. Né? Agora, nesse trecho, o momento traciona embaixo até essa posição. Depois ele começa a tracionar em cima. Então, se ele traciona embaixo aqui, ele tem que fazer assim. Se eu estou saindo daqui com deslocamento zero, tem que fazer alguma coisa assim. E depois tração em cima, alguma coisa assim. Bom, é razoável essa deformada para essa estrutura, né? Com esse momento aplicado aqui, a gente espera exatamente isso. Tração embaixo num pedaço, depois começa a dar tração em cima. E depois faz assim. Razoável, né? Deixa eu só fazer um comentário final sobre essa coisa de já desenhar as deformadas, que a gente desconhece, de modo que os deslocamentos sejam compatíveis. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Na hora de chutar essas deformadas, aqui eu acho que ninguém chutaria diferente. Se o y está para cá, eu chutaria para cá. Mas aqui eu poderia ter pensado diferente. Eu poderia ter desenhado assim. A deformada. Nada impede, né? Se eu tivesse desenhado assim, eu teria chamado esse ângulo aqui de θB à esquerda. Vou forçar aqui, eu teria desenhado, se eu tivesse chutado essa deformada, eu teria chamado esse ângulo de θB à esquerda. Né? E na hora de compatibilizar as rotações, eu não posso dizer que esse ângulo é igual a esse, porque aqui eu estou definindo uma convenção de sinais, estou definindo quando que a variável é positiva. Né? Se essa for positiva, ela é nesse sentido, mas essa positiva é no sentido contrário. Então a gente tem que cozinhar aqui com um sinal de menos. E isso é sempre meio desagradável, a gente fica meio desconfortável com isso. Por isso eu sempre tomo cuidado na hora de chutar a deformada, né, para batizar as variáveis, eu tomo cuidado de sempre já desenhar de um jeito que elas sejam compatíveis. Aí eu não preciso consertar com o sinal de menos. É claro que tem que dar o mesmo sinal, tem que dar o mesmo resultado, né? Porque veja, se eu tivesse... bom, eu não vou fazer a conta, depois vocês verificam. Mas se eu tivesse desenhado isso assim,
eu teria chamado de θA esse ângulo, que é o contrário do anterior. Então eu teria mudado todos os sinais aqui, eu teria botado menos aqui, teria botado menos aqui, mas na hora que eu igualasse a zero ia dar exatamente a mesma equação. Tá? E do outro lado, o que aconteceria na outra equação? Na hora que eu escrevesse o θB à esquerda, ele é o contrário do que eu escrevi anteriormente. Então, eu teria jogado o sinal de menos aqui, sinal de menos aqui, sinal de menos aqui, sinal de menos aqui. Não é? Por outro lado, do lado do θB que eu escreveria do mesmo jeito, antes dele eu teria que botar esse sinal de menos. Teria botado um sinal de menos aqui, ou seja, da mesma equação. Tá? A gente não é obrigado a saber qual é o sentido da deformada na hora de estabelecer a equação de compatibilidade. Mas se a gente tomar o cuidado de já desenhar uma deformada compatível, que a gente já sabe desde o começo que precisa ser compatibilizado, né? Fica mais fácil, fica mais natural montar a equação de compatibilidade. A gente não precisa cozinhar com esse sinal de menos. Tá?